com o Pará fazendo a marcação na defesa, o Trauco na descida do lateral e também, logicamente, para ajudar a fechar junto com os atacantes. E o Flamengo se reforça num setor que pode ser uma grande arma do Cruzeiro explorar no jogo de quarta-feira. Aí seria uma medida um pouco mais conservadora, né, Salvoia? Para ele tirar um atacante, colocar um lateral, apesar do Trauco ter lá sua qualidade, sua técnica ofensiva, de repente fazendo uma dobradinha ali com o René, seria uma medida um pouco mais cautelosa do que colocar um garoto, um Vinícius Júnior que vai para dentro. Eu gostaria de ver o Vinícius Júnior começando nessa final. Eu com certeza. Eu acho que o técnico do Flamengo está pensando mais na decisão como um todo, que vai ter o segundo jogo em casa, então ele vai talvez procurar não jogar pelo empate, porque o Flamengo não é um time para jogar pelo empate. Tanto o Flamengo pode ganhar em Minas, como o Atlético pode ganhar aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é importante no primeiro jogo você não sair muito atrás. Não tem o gol qualificado, mas tem o saldo de gols. E ele sabe que o Cruzeiro vai para cima, tem que vir para cima, pois não. O Rodinei está falando, vamos acompanhar a Savoia? Rodinei, o Flamengo teve um primeiro tempo um pouquinho diferente do segundo, mas no segundo construiu mais oportunidades. No primeiro até construiu algumas também, estava tentando muito e a bola não entrava. O Douglas também fazendo uma grande partida. Aí você achou aquele chute ali, conseguiu empatar o jogo. Um belo gol, né? Sim, dá parabéns pro Douglas, que vem fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, tá pegando todos os chutes aí. Graças a Deus pude acertar aquele com a canhota, que não é a perna boa, e sair com esse empate. Então, devido à falta um pouco também de entrosamento da equipe que entrou, primeiro tempo a gente estava um pouco perdido no jogo, tomamos um gol ali que não é normal a gente tomar aquele gol de bola parada, mas graças a Deus pudemos sair com o empate, que não foi tão ruim como seria a derrota. Agora, como eu disse, é foco apenas no jogo de quarta-feira para conseguir fazer um grande jogo lá. Título aqui para o Rio de Janeiro. Rodinei, foi seu segundo gol no campeonato, já tinha feito um contra o Atlético Goianiense. Você que jogou no Avaí, muita gente não sabia, você me dizia isso antes de começar o jogo, né? Mas agora o foco, como você disse, é todo na Copa do Brasil, que passa a ser o jogo mais importante da temporada após a eliminação na Libertadores da América. Como é que você está projetando esse jogo? O que o Flamengo vai encontrar lá? E você acha que o Flamengo tem que ficar jogando atrás, dando espaço para o Cruzeiro, só explorando o contra-ataque, jogando por uma bola? Ou o Flamengo tem que jogar da forma que joga, com a posse de bola? Cara, quando eu vim pro Flamengo, que o Rodrigo Caetano me ligou, eu já sabia desde a época de Léo Moura, a época dos lateral, que o Flamengo é um time que vai pra cima. A gente não pode chegar lá no Mineirão e ficar só recuado, que senão vamos deixar muita brecha pra eles também. A gente tem que ir lá, botar a bola no chão e jogar também, fazer um grande jogo pra sair com a vitória de lá. Rodinei, ainda sobre hoje, o resultado de hoje, o empate, como é que você analisa esse resultado? Não é um resultado bom porque estamos jogando dentro de casa, a gente queria de todo jeito a vitória, mas como eu disse, devido ao primeiro tempo, que a gente tomou um gol ali de bola parada, não ficou tão ruim, conseguimos o empate, agora é pensar no jogo de quarta-feira. Quais são os jogadores mais perigosos do Cruzeiro? Você que conhece o time do Cruzeiro, qual é o ponto forte do time do Cruzeiro, que é um time leve, né? Um time muito técnico? Cara, o time do Cruzeiro, todos os jogadores têm qualidade, como o nosso time também. Não é à toa que estamos numa final de Copa do Brasil, mas agora é ver o que o professor Rueda vai passar durante a semana até quarta-feira, chegar lá e trazer esse título pra gente. Antes da semifinal, vocês viviam a expectativa do Guerreiro poder jogar. Agora vocês vivem a expectativa do Everton poder jogar. Queria que você falasse um pouco da importância que ele tem para o time e também dessas duas opções que o Rueda falou ali agora, Paquetá ou Vinícius, se o Everton não recuperar. Cara, do mesmo jeito que a gente sentiu muita falta do Guerreiro no primeiro jogo, a gente sente falta do Everton, que é um grande jogador, vem fazendo um campeonato excelente, mas agora é deixar com o departamento médico, ver como vai ser quarta-feira, fazer de tudo para ele estar lá e ajudar a gente. Eu queria que você falasse rapidamente desse momento bom, que é o clima que a gente percebe do lado de fora também entre os jogadores. Eu cheguei a te perguntar isso em outro momento, mas depois do seu gol, o Pará, por exemplo, que teoricamente disputa a vaga com você, mesmo tendo jogado recentemente como lateral esquerdo, ele ficou super feliz no banco de reservas, o Trauco deu um sorrisão ali, tipo, pegou um chute de esquerda, que não é a especialidade dele. Queria que você comentasse, não só porque você é um cara querido no elenco, mas também esse clima bom que tem sido o Flamengo.
Cara, eu sempre disse em todas as minhas entrevistas, graças a Deus nosso time vem fazendo boa campanha durante o ano devido à vaidade. Nosso time não tem vaidade, como o Pará também fez um gol contra o Palmeiras, se você reparar, eu saí correndo ali para abraçar ele, a gente não pode ter essa vaidade. Eu respeito o momento dele, ele respeita o meu, por quem o Rueda optar jogar, vamos estar um torcendo pro outro, por isso que eu não tenho dúvidas que na hora que eu fiz o gol, todos ficaram felizes pelo clima que a gente tem, eu que sou um cara que brinca com todo mundo também, mas do mesmo jeito, se fosse qualquer um que fizesse o gol, ia estar na maior felicidade por eles também. Então, William, o Rodinei. Aí o Rodinei, belas palavras em relação a essa disputa, né, saudável com o Pará pela posição. Volto contigo, Virick. Legal, Juliano Lima, vocês imaginam que o Rodinei pode ganhar uma vaga, de repente esse gol pode ajudá-lo a ganhar uma vaga para a final? Na teoria, ele deve ir ali com o Pará, Trauco, a gente especula também se ele coloca o René junto, ou ele pode ser, chegou a jogar com o Rodinei e Pará invertido. Então, eu não acredito não que ele vá mexer na lateral. Acho que vai continuar com o Pará. Se tiver que jogar com o Trauco, ele vai colocar o René. Né? O René que marca melhor, o Trauco que recompõe e ataca melhor também. Mais uma entrevista? Não, era só para mostrar o apoio ali que fizeram ao Muralha, já que a imagem está mostrando ali, Savoia. O jogador, ele vai ser titular quarta-feira, vinha num momento difícil e a torcida está preocupada em... Eu estou sentindo que querem passar confiança para o Muralha, ele vai ser importante. Aí levaram um bandeirão, olha só que bacana essa força da torcida, disso, né? Ele está precisando disso, é um grande goleiro, já mostrou isso no Atlético, na própria seleção brasileira e precisa de moral. O jogador precisa de técnica, tática e precisa ter confiança, né? O componente de confiança é muito importante no futebol. Agora, voltando ao time do Flamengo, eu acho que seria uma boa escalar o Vinícius Júnior desde o começo, um jogador rápido, um jogador com potencial, mas também não tiro a razão, por exemplo, do Facincani, que eu também percebi a mesma coisa e me surpreendi com isso, com a entrevista do Rueda, colocando o Trauco no mesmo balaio de todos os outros jogadores. Significa que ele está pensando na possibilidade de fazer uma improvisação ali pela esquerda com o Trauco, coisa que o Zé Ricardo já utilizou. Agora tem gente falando, olha, vai ser titular, tá com Eduardo Pessinati, o goleiro do Flamengo, que tem essa grande responsabilidade. Quarta-feira vai ser com Muralha na final contra o Cruzeiro. Vamos acompanhar. Tudo certo na quarta-feira, você guarda ela para sempre. Pode deixar. E ela chegou para mim e falou, Peruano, tem que fazer essa bandeira. Aí a gente reuniu o pessoal, o Túlio, o Marinho, todo mundo. Aqui é a tua bandeira. Obrigado pelo presente, viu? Maiara, obrigado mesmo. Entrega a bandeira a ele que você aqui pediu. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. E vou levar ela comigo para BH. Se Deus quiser, vamos comemorar junto. Se Deus quiser. Vamos junto. Deus é justo. Amém. Você vai... Os humilhados serão exaltados. Amém. Vamos junto. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tá? Tchau. Tchau. Valeu. O Muralha confirmado, ele vai ser titular nessa grande decisão desta quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tá aí, portanto, o Muralha recebendo esse carinho dos torcedores do Flamengo, levaram bandeira numa clara demonstração de apoio para passar confiança. Mudou um pouco essa relação com a torcida. É curioso a gente ver, porque a própria torcida do Flamengo estava pegando demais no pé do Muralha. Aí pro aeroporto, xingava o Muralha. E aí, talvez aquele episódio do jornal, exatamente, o Muralha passou de vilão a vítima. Isso. A torcida do Flamengo abraçou o Muralha. E acho muito legal, porque esse deve ser mesmo o papel da torcida. Claro. A torcida do Flamengo tem que jogar junto com o jogador do Flamengo. Se não tá torcedor inteligente, né? Lógico. E eu acho que aquela matéria acabou ajudando o Muralha. Acabou sendo bom para o Muralha. Acabou, a torcida tá abraçando o Muralha. E legal que a torcida abrace, porque ele é um bom jogador também. E é ele que vai jogar. Já tá definido. É ele ou ele. Até o jogo apoia, depois tudo bem, pode criticar para não voltar toda a cobrança, mas até lá tem que apoiar, vai com ele, não tem jeito. E outra coisa, Vini, que é o seguinte, aquela matéria, ela foi tão depreciativa que ela não tirou somente o respeito do Muralha, e sim foi um desrespeito também ao próprio Flamengo, né?
Ele foi colocado como um símbolo da representação de um clube ali que estava no momento negativo. Então você faz uma humilhação ao Flamengo, a uma peça importante do Flamengo. Então a torcida ir à arquibancada e criticar um gol que o Muralha tome, pedir a escalação de outro, absolutamente normal. Agora, a partir do momento que um jogador do Flamengo é praticamente linchado publicamente no âmbito moral, como ele foi, né? Aquilo ali você já desrespeita a instituição, o Clube de Regatas Flamengo. Por isso que, obviamente, a torcida fez, opa, peraí, aí não, calma lá. Nós criticarmos aquela crítica normal, pontual, ok. A partir do momento que vocês passam a humilhar um jogador, denegrir a imagem do clube, como foi feito, porque era o escudo do Flamengo que estava lá, a torcida parou, né, de ver isso aí como uma crítica mais ofensiva ao jogador, tirou, obviamente, esse peso e transformou o que era um sentimento negativo agora em uma energia positiva para carregá-lo à decisão de quarta-feira. Só para acrescentar o que eu penso da decisão, o que vai querer o Rueda? O Rueda vai querer levar a decisão para o segundo jogo. Primeiro jogo ele vai ver se consegue especular um empate, se ganhar paciência. O importante para ele é não perder, levar a decisão para casa do Flamengo. Eu acho que é isso que o Rueda vai tentar no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Olha, é uma situação que o Flamengo vai ter que talvez se expor, porque joga no Mineirão e o Cruzeiro deve vir para cima. Você acha que começando 1-0 garante um título do Flamengo? Pode começar pensando pelo menos com a pressão da torcida, com a situação que está de uma forma mais cautelosa. Não, ele vai com o Trauco porque naturalmente o Cruzeiro vai se lançar ao gol, né? Obviamente que o resultado do primeiro jogo ele já fez com que o Cruzeiro vá para casa para buscar essa vitória, para buscar pelo menos esse gol que lhe garanta o título. Então é natural que o Flamengo espere um pouquinho o Cruzeiro para sentir como é que vai ser a estratégia do Mano. O Mano é um cara que geralmente em final ele muda um pouquinho o panorama do time dele. Foi assim com o Corinthians em 2009, quando ele fez obviamente a decisão contra o Internacional, em que ele matou no primeiro jogo, mas no segundo jogo lá em Porto Alegre, quando o Inter, todo mundo esperava que fosse para cima, que ia massacrar o Corinthians para buscar o resultado, ele foi com o Corinthians para cima do Internacional. Então o Mano sempre inverte estratégia. Então é importante o Flamengo não se lançar tanto ao ataque, não partir para cima do Cruzeiro buscando esse desespero do resultado, porque jogando em casa o Cruzeiro é muito forte e dependendo da escalação do Cruzeiro, você tendo um time espaçado pode ser um risco mortal, com a Arrascaeta, com o Alisson, né? Você tem Rafael Sobis, Thiago Neves, é um quarteto muito forte ali à frente. Então, põe o Trauco, segura um pouquinho a marcação, fecha o espaço, tira a confiança inicial do Cruzeiro para você depois se lançar ao ataque. Olha, eu fui sexta-feira lá no Ninho do Urubu, né? Aí a situação do Flamengo era a seguinte: ele tinha acabado de se classificar na Copa Sul-Americana, estava pensando na final da Copa do Brasil e no meio tinha um campeonato brasileiro. São tantas competições que até os jogadores se confundem. Não e é até só jogador, acabei me confundindo. Até o Saboia já foi o primeiro aqui jogo. Com tantas competições, a Sul-Americana e a brasileira em cima. Mas a prática é isso mesmo, que o Cruzeiro tentou levar para o segundo jogo, é exatamente isso. Acabou me confundindo. Acontece. 1-1 leva para os pênaltis, o 0-0 classifica o Flamengo. Por isso que eu estou imaginando que de repente iniciado... Nem tem mais. Nem tem agora. Tá vendo como é que é? Tá vendo nessa voz? Não tem mais na gol final não tem. Na final não tem mais. Não tem gol qualificado nem na final da Copa do Brasil, nem da Libertadores também. Um empate, então o Muralha vai precisar do Muralha nos pênaltis. A torcida do Flamengo pega o Muralha não consegue defender uma cobrança de pênalti. Qualquer resultado, 1-1, 0-0, 3-3, 5-5. Confunde todo mundo, sabe? Só você não. Na final o regulamento muda. Isso aí é pegadinha, é para pegar mesmo. Bom, nossa equipe de reportagem está acompanhando lá a saída dos jogadores do Flamengo. A gente ouviu o Rodinei, que fez o golaço de empate com o Avaí. O Pedro Castro, no primeiro gol do Avaí, que a gente já mostrou aí as imagens, mas o Pedro Castro fez o primeiro gol, cobrando aquela falta, lá não bate em ninguém. Depois o Rodinei acerta aquele belo chute de canhota para empatar o jogo. Olha, um dos destaques desse brasileiro do Avaí é, sem dúvida, o goleiro Douglas, né? Pode botar na conta dele aí muitos pontinhos que o Avaí conseguiu conquistar. Nossa repórter Eduarda Pessinati está com o goleirão do Avaí. É isso, Eduarda? A nossa equipe aqui classificou você como personagem da partida, de tanto que você foi bombardeado